Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro e Celso de Mello, o decano do Supremo, ele abriu um inquérito de investigação sobre as falas de Sérgio Moro no ato criminoso que Bolsonaro fez em manipular as informações da Polícia Federal para ter acesso a informações privilegiadas. Mas as pessoas, nesses últimos dias achavam que teríamos um processo de impeachment, mas é necessário entendermos uma coisa, que no Brasil os processos de impeachment eles passam por trâmites, por partes diferenciadas, e cada uma delas exige uma quantidade de tempo, demanda tempo para poder isso ser realmente concluído. Mas infelizmente no Brasil existe aí uma questão que você, sendo presidente, e correndo o risco de um processo de impeachment, e o governo federal tem a caneta, você consegue de certa forma controlar essa tendência impetuosa a um presidente pelo simples fato de você redistribuir cargos. Pronto. Estamos no Brasil que conhecemos agora. E o Bolsonaro, que tem 28 anos como parlamentar, ele viu de perto como foram os processos de impeachment de Collor, de Dilma, viu as negociações, viu o que era necessário para fazer se antecipar antes que o processo de impeachment venha de fato implodir. Nessa trajetória de Bolsonaro, ele tem um fator que eu ainda favorece em questão do impeachment, que é a popularidade. Sim, Bolsonaro tem uma popularidade e essa popularidade nos assusta. Porque tem umas pessoas realmente que ainda não se convenceram, do bandido perigoso que Bolsonaro é. E também há outras pessoas que também querem porque ele é o representante delas. Do pessoal da extrema direita. Então o Brasil tem que passar por esse processo doloroso, infelizmente, porque boa parte da população ainda é leiga o suficiente para Bolsonaro controlar. E ele viu isso, Bolsonaro e filhos. Então nós temos aí um processo de eleição na Câmara, que Rodrigo Maia vai indicar seu sucessor, mas Bolsonaro também viu a oportunidade de colocar alguém de confiança dele lá. E para conseguir esse alguém de confiança, essa pessoa que ele queira indicar, ele precisa dos votos do Centrão. E aí você não estranha pela aproximação que Bolsonaro está tendo com os líderes do Centrão. Roberto Jefferson, Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto, essas pessoas conhecidas, que já foram aí capas de jornais por corrupção e até por suas prisões. Mas o Bolsonaro é de lado do Centrão. E isso não estranharia o diálogo entre eles, até porque são amigos, boa parte. E aí o Bolsonaro conseguiu colocar uma pessoa não técnica, tão técnica assim, para o Ministério, da Justiça, e também conseguiu colocar um diretor que é amigo dos filhos na Polícia Federal. Quem diria, vocês da Polícia Federal? Quem diria? Vocês combatentes, sempre investigando, vocês com aquela preocupação de combater a corrupção. Tem um departamento no Brasil, da Polícia Federal, que é o combate à corrupção. E vocês serão desarticulados, serão freados pelo próprio presidente. Mas isso é interessante, porque durante esse período que Bolsonaro ficará no governo, porque o impeachment de Bolsonaro não vai vir. Eu queria que viesse, infelizmente, mas não vai. Porque temos processos longos no meio do caminho e Bolsonaro consegue ter maioria. Na verdade, nem precisa ter maioria, que a maioria que era necessário para pedir o processo de impeachment, mas a minoria, lá no plenário, é o suficiente para Bolsonaro se manter. A troca de cargos nesse exato momento é importante. Esses deputados, como também senadores, querem
cultivar e ampliar sua base eleitoral. E para isso acontecer, não é no discurso de uma nova política que não vai colar. Porque Bolsonaro veio com a nova política e não colou. Mas mantendo o velho esquema da velha política, alimentando os currais eleitorais. O povo é leigo o suficiente para eles conseguir o voto. E agora nós estamos vendo no Brasil a moda antiga. E aí esse povo, que já sabe muito bem como manusear os seus currais, vão querer Bolsonaro no governo para ter as verbas e assim redistribuir. Vai acontecer muito e é bom que vocês prestem atenção nos deputados federais de vocês. Porque se quisermos mudar a nossa política, é necessário agora a gente também fazer de tudo para evitar na eleição, né, elegermos pessoas muito próximas de Bolsonaro, essas pessoas do Centrão. Bolsonaro já não é uma pessoa digna de confiança. E boa parte da população viu. Mas também o fato de não ter o impeachment logo é porque boa parte da população sabe do risco de um impeachment. A desestabilidade de governo no nosso país. O Brasil agora está num caos de governança, com a economia a ponto de quebrar. Incrível que pareça, falaram que o PT ia quebrar a economia, mas é Bolsonaro que está conseguindo fazer de forma extraordinária essa façanha. E nesse exato momento também a gente entrou num novo processo de controle de poder. O Bolsonaro gostou, sempre quis. E ele quer a sua manutenção. Ele quer estar lá. Em 2022, será uma luta muito, digamos, acirrada em relação àquilo que a gente quer para o nosso país. Nós queremos realmente algo que venha favorecer os brasileiros. E o Bolsonaro não era essa pessoa. Não está governando para todos. Mas é bom que isso aconteça. Esse processo longo de governança de Bolsonaro, para que ele venha sangrar realmente para evitar a sua reeleição em 2022. Nós vamos agora entrar em um cenário que o Brasil só foi visto nesse cenário nas décadas de 80 e 90. Éramos um país que vinha crescendo, era um país que vinha se desenvolvendo. Olha só o poder dos governos anteriores em darem a oportunidade de vocês adquirir certos produtos. Hoje eu estou fazendo um vídeo aqui para vocês, pelo fato do Brasil ter aberto mercado e esses produtos que eram lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, ou então para as pessoas muito ricas no Brasil, agora ter acesso. Se isso fosse fácil, em 2000, quando eu era adolescente, bem crítico político, eu já estava fazendo vídeo. Mas só agora que as coisas começaram a tomar essa proporção. E também foi o perigo que os bolsominions, né, os milicianos digitais, utilizaram esse meio, essa ferramenta, para disseminar mentiras. Tem uma divisão muito grande agora na ala evangélica. E isso foi muito bom que acontecesse, porque o Bolsonaro tinha se titulado como autoridade religiosa no Brasil. E as pessoas têm a mania desgraçada de dizer que não se discute política e religião. Sim, se discute os dois sim. Política principalmente. Política é ato do ser humano. É a organização das pessoas se comportarem. E religião sim, porque a religião é um conceito criado por homens para mostrar as suas ideias, ideologias em relação a uma religião voltada à vontade de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus criou uma religião. E sim, discutimos sim religiões e políticas. É parte do ser humano. E aí, com essa divisão, os evangélicos nos apoiam essa questão do isolamento e outros não apoiam. Uns concordam que Bolsonaro é essa autoridade religiosa e outros não. Para esses outros que não concordam, eu dou parabéns, porque afinal de contas está na própria Bíblia que você adorar falsos deuses, né? O anticristo, tu só vai se ferrar. Mas quando o processo de impeachment não vem de forma concreta, e quanto nas eleições de 2022 ainda não chegam,
a gente vai ter que aguentar Bolsonaro. E aí a gente vai ver o Brasil entrar em situações mais complicadas. Vamos lá. Desemprego. Paulo Guedes não terá um plano aí para poder melhorar a economia. Acredito que ele não tenha esse poder mais. Sou mais surpreendido com a sua incapacidade do que a sua própria capacidade. E outra, Bolsonaro, ele é a pessoa de controlar tudo. Pode ter dito que o homem da economia é o Paulo Guedes, mas sabemos muito bem que Bolsonaro, a qualquer hora, pode vir dando uma de louca e desmanchar aquilo que Paulo Guedes tem. A falta de emprego, que ainda é grande, e isso não vai, de uma certa forma, diminuir, não se gera empregos do dia para a noite. E a questão da governança e a desconfiança de outros países em relação ao Brasil. Então a gente, nesse exato momento, estamos passando por uma desconfiança a nível internacional do nosso próprio fortalecimento da economia e em quesito em democracia, porque eu acho que o Brasil logo logo sairá na lista dos países democráticos. Porque, querendo ou não, estamos num processo de ditadura sim, e com atos das 5, só não declaradamente. Pessoal, no mais eu me despeço por aqui. Qualquer outra informação que eu tiver, a gente está repassando aqui. Valeu, um abraço.